Bem-vindo ao podcast número 4, Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Hoje temos mais um convidado especial, o pastor Roberto Dielo, mais conhecido como Betão. Ele que é conferencista e tem espalhado a palavra de Deus por todos os lugares onde tem passado. Atualmente pastoreia a equipe Polícia Rodoviária e vai nos contar um pouco da sua história. Esse que vos fala é o pastor Rafa da equipe Barranca. E desde agora desejo para vocês um abraço e que Deus te abençoe, meu querido. Fala, pastor Beto. E aí, pastor Rafa, tudo bem? Graças a Deus. Estamos felizes aí de poder compartilhar um pouco da nossa história, do que Deus tem feito e daquilo que cremos que Deus vai fazer. Então tenho certeza que quem estiver nos ouvindo e onde esse podcast chegar vai ser abençoado por essa conversa aqui. Aleluia! Amém, aleluia! Eu tenho certeza também, pastor Beto, que esse podcast aqui vai abençoar muitas pessoas, vai abençoar as ovelhas do Senhor Jesus e nós também, né, que estamos aí debaixo do Senhor aí para aprender mais de Cristo. O pastor Beto vai abrir o coração hoje aqui para nós, então vai contar um pouco vai contar tudo pra gente, então. Amém. Aleluia. E aquela história que tu era profissional de futebol? Então, conta pra nós aí um pouquinho aí. Desde pequeno, né, sempre joguei bola. Costumo dizer que eu não brincava de carrinho, de bonequinho, brincava de bola só. Só que eu gostava de fazer. Eu até costumo brincar que quem olha para mim hoje, né, com essa estrutura física, não consegue dizer, né? Mas depois que a gente parou, a gente engordou bastante. Mas desde os 9, 10 anos em colinha, aí comecei a fazer teste em alguns clubes. Sim. Com 14, 15 anos, se não me falha a memória, acho que fui para Porto Alegre, jogar um tempo no Grêmio, morei sozinho lá. Depois voltei, fazendo testes e tal, conheci um empresário em Porto Alegre. E aí com 18 para 19 anos, fui jogar no interior do Paraná, na cidade de Umuarama, no ano de 2005, né? E lá fui jogar o Campeonato Paranaense de Júnior. Lá o clube tinha profissional também. E aí acabei me profissionalizando lá, jogando na segunda divisão do Paranaense. E aí rodei por alguns lugares e tal. E no ano de 2005 fui jogar o Gaúcho de Júnior, né? Ainda tinha idade de Júnior, 19, 20 anos. E aí joguei o Campeonato Gaúcho de Juniores ali no Rio Grande do Sul. E quando foi para ser em 2006, que eu ia voltar, tinha algumas propostas para continuar jogando profissional. Deus nos chamou, né? Um chamado de Deus, num retiro. A história aqui é comprida, mas num retiro o Senhor falou no nosso coração que ele tinha um chamado fora dos campos. Glória a Deus. No púlpito, pregando a palavra. E aí eu tomei uma decisão de fé, disse, a partir de hoje não sou mais jogador, a partir de hoje sou pregador. Só que nesse dia eu nunca tinha pegado o microfone na minha mão. Nunca tinha subido no altar na vida. Eu tinha me batizado fazia 3 meses. Quando tu começou a ter esse encontro com Deus, assim, tipo... Então, foi através do clube, graças a Deus. Foi lá no clube. Foi no clube. Então, Deus tem os seus meios, né? Eu me lembro que a minha mãe fazia reuniões de oração da igreja dela em casa, e quando eu era guri, eu me trancava no quarto, ligava a TV alta para não ouvir. Para não ouvir a oração, né? E aí aconteceu... Interessante, Rafa. Até eu estava vendo agora, estava na época dos Gideões, e havia a cantora Elane de Jesus lá. Como foi a primeira vez que eu vi a Deus. Só abrindo um parênteses aqui, né? Tava na casa do meu empresário, que ele era um cara que colocava louvor ali. E antes de nós ir pro treino, sempre colocava um louvor. Só que nunca tinha ido de igreja, não sabia esse negócio, isso lá em 2004 para 2005 lá. E daí ele colocou uma música de manhã da Elane de Jesus. Aquela música, não sei se tu vai conhecer, tu lembra dela? É demais o que Deus vai fazer. Lembro. Põe o choro pra fora, cante, louve e adore, a tua vitória vai chegar nesta hora, Deus marcou na agenda e não passa de hoje. Hoje é o dia da vitória. E tava ali eu, alguns guris treinando na pré-temporada do empresário, e ele conseguindo time pra um, conseguindo time pra outro, eu ficando, só não vai ter time pra mim, né? E eu ouvi aquela música e me deu vontade de chorar, cara. E eu sei que negócio esquisito é esse de vontade de chorar. E vontade de chorar por quê? E é aquela música falando comigo, e aquela música dizia, põe o choro pra fora. E a vontade de chorar. E hoje é o dia da vitória e não passa de hoje. Daí eu fui treinar, quando eu voltei, ele falou, tem um clube pra ti. Aí eu ia até vir no Inter de Lages, acabou mudando no mesmo dia, fui pro Paraná. Quando eu cheguei lá, fiquei um tempo no hotel e tal, o guri que ficou no quarto comigo, todo errado, assim, nada espiritualmente falando. Nada espirituoso. Nada. Coisas bem antes, sabe? Vamos na igreja, cara. Ele me convidou. Ele te convidou? O maconheiro me convidou pra ir na igreja. Eu não tô falando. E aí fui na igreja, os primeiros cultos fui na Universal, no culto, na terça do descarrego ainda.
Cheguei lá, nunca tinha entrado numa igreja. Quando entrei lá, aquelas orações fortes, assim, né? Dos irmãos da Universal. Ah, tu fosse na IURD? Fui. O primeiro culto, na terça eu descarrega, cara. Imagina. Nunca tinha orado na minha vida. Já foi direto no descarrego. Já fui lá e os irmãos fazendo aquela oração forte, assim, cara, não é ruim esse negócio. Isso não é esquisito, mas não é ruim. Aí fui uns cultos ali e de repente chegou um pessoal que veio do clube lá de São Paulo. Eles começaram na Igreja Batista, me convidaram para ir na Igreja Batista. E quando eu entrei na Igreja Batista Maranata, não vou esquecer. O lugar onde Jesus me encontrou, onde eu encontrei Jesus. E aí eles me convidaram para ir, Rafa. E quando eu entrei no culto, que tinha banda, né, uma música alegre, cara, que ambiente é esse? E aí continuei indo ali em 2005, durante uns 2 meses, mais ou menos nessa época, assim, maio de 2005, um culto de jovens. Onde foi, Beto? Pastor Beto? Em Umuarama, no Paraná. No Paraná? No Paraná, no interior Tu do é de Paraná. lá? Não, eu sou gaúcho, É criado gaúcho. aqui em Santa Catarina. Tá. Mas futebol o cara não tem. Não tem lugar, paradeiro, né? Sim. E aí, num culto de jovens, já tinha ido acho que umas 4, 5 vezes na igreja. E eu me lembro que eu ainda vou visitar aquela igreja de novo. Igreja com bancos, assim, que tinha pra dobrar o joelho atrás, né? Cheguei no culto, uma menina tocando teclado, cantando, e quando eu dobrei o joelho, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque os meus pecados ficaram claros. Eu vi que eu era pecador. Só que ao mesmo tempo que eu via que eu era pecador, eu me sentia amado. E aí eu chorava, porque eu via que eu era pecador e Deus me amava. Isso é bom demais, né? E eu assim, que é isso? Como é que tu quer alguém como eu, Deus? Como é que tu pode me amar sendo eu tão ruim? E aí eu me senti amado. E aí, Rafa, naquela igreja não tinha um costume que nós temos assim nas nossas igrejas. Nossa, tô arrepiado, cara. O que tu tá falando aí, eu tô me lembrando de mim agora. O Tô me lembrando da minha conversão. Parece que é tudo igual, cara. Eu costumo dizer, Rafa, que quem nunca se sentiu a pior pessoa do mundo diante de Deus ainda não se converteu. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo, porque não viu os seus pecados. Então por isso que a Bíblia diz que tem falsas conversões. É gente que gosta da igreja, que se acostuma com a música. Simpatizante da fé, né? Gosta do... não tem lugar melhor que igreja, eu costumo dizer. Não, a igreja é legal, né? As pessoas te tratam bem, tu não paga estacionamento, é bem tratado, é elogiado, ouve uma palavra, música boa, tu é bem quisto ali. Só que novo nascimento é tu reconhecer que tu precisa de Deus. Que tu não pode viver sem Ele. Sem Ele tu não é perdoado. Né? É profundo, é algo dentro. É profundo. E ali naquela noite de sábado, eu nasci de novo. Eu até isso foi uma experiência que foi desse dia, e alguns anos depois eu já era pastor. Como nessa igreja não fazia um costume que nós temos de chamar à frente, fazer o apelo para a salvação, né? Sim. E eu fiquei, Deus, eu sei que o Senhor entrou na minha vida e tal, mas qual foi o dia do meu novo nascimento? Porque eu não tinha ido à frente, né? Como a gente tem o costume de chamar as pessoas. E aí o Senhor me levou, Rafa, como foi um filme, cara. Isso agora, em 2010, um exemplo, eu fiz a oração e Deus me mostrou lá, 2005. Naquele sábado, assim, que naquele dia o Espírito Santo entrou no meu coração. Foi um novo nascimento. Isso em 2005, lá pelo mês de maio, mais ou menos. Aí fiquei na cidade até novembro. E aí onde eu ia num clube, eu procurava a igreja. A minha mãe me mandou uma Bíblia. E aí, Rafa, eu pirei daí, cara. Porque minha mãe me mandou uma Bíblia pra mim. Eu li a Bíblia toda no alojamento em 3 meses, cara. Boa, que bênção, cara. E aí eu não consigo entender que tem cristão que tem 10 anos que não consegue ler a Bíblia, cara. Eu não sei, mas comigo também foi assim. Tá se falando aí, a gente, às vezes, quando a gente se converte a Cristo, parece que o cara bate uma abstinência, né? De Bíblia. Então o cara quer comer. O cara tá com fome, né? Não tem como o cara não desejar a palavra, não querer se alimentar da palavra. Sente esse desejo profundo de conhecer mais de Deus. Não, e esse negócio que a gente ouve, né, como pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Cara, eu não entendia nada no começo também. Não, era grego, né? Mas assim, tem coisa que eu tô entendendo agora. Tem coisa que eu tô aprendendo a discernir só agora. Mas eu tenho que comer todos os dias. Tenho que me alimentar todos os dias. Assim é a palavra de Deus. Então, a minha Bíblia, eu ainda tenho guardada lá, minha primeira Bíblia marronzinha, que é de capa dura, que minha mãe me deu, toda riscadinha. E eu devorei ela, cara. Era a minha distração no alojamento, era conhecer a Deus. A minha primeira Bíblia que eu ganhei foi da minha avó. No lugar de falar jovens, falava mancebo. Mancebo. Os mancebos. A versão de Almeida de 1910. Era uma versão bem antiga. Mas aquela Bíblia lá, eu mastiguei ela.
Era muito bom. Bah. E é assim mesmo, pastor Beto. Eu tô vendo teu testemunho aqui e realmente é isso que acontece, né? Uhum. É isso que acontece. A pessoa fica com desejo de conhecer mais de Deus, de mergulhar na presença de Deus, né? E eu vejo as duas coisas. Que quem tem encontro com Jesus, ele quer conhecer Deus. A Bíblia diz que quem ama Deus ama a sua palavra. Então ele quer conhecer Deus. Eu me lembro que aí eu vim para Porto Alegre, onde morava um empresário, e aí comecei numa igreja lá que os meninos lá, o pastor André, que depois que me batizou, foi o pastor que me batizou depois, tem uns rapazes que evangelizavam no clube, porque tinha jogador do Inter, no Grêmio. Tinha culto de manhã e tinha culto à noite. E era uma caminhadinha longa, assim, para ir. Quase uns 20 minutos, 25 minutos, meia hora de caminhando. Eu ia no estudo bíblico antes do culto de manhã, ficava pro culto, e ia antes no estudo bíblico no culto, à noite, ficava no culto. Então hoje, quando a gente vê alguém dando desculpa, assim, cara, falta Jesus, porque se tu tem encontro com Jesus, tu é desesperado por ele. Tu é faminto. E aí, Rafa... O cara quer mais é estar perto, né, cara? Na comunhão, né? E quando eu tava num clube, eu procurava uma igreja. Eu me lembro que lá em Gravataí, no clube lá que eu tava, tinha uma igrejinha pequenininha de madeira. Tinha 3 bancos de um lado e 3 bancos do outro. O pastor era gari numa outra cidade. Mas durante a semana eu ia lá no culto receber. Porque, cara, não tem como ficar sem se alimentar de Deus. Então, quem nasceu de novo de verdade, quem tem encontro com Jesus, ele tem fome de Deus, né? É um despertar que o próprio Espírito faz no coração do cara, né? E ele quer cada vez mais estar na comunhão. Tá com os irmãos, né? Uhum. Isso aconteceu comigo também, cara. Eu digo assim que, às vezes, hoje a gente veja as pessoas, às vezes, negligenciando a igreja, né? Uhum. E cada vez mais tá diminuindo os cultos, né? Pelo menos na minha época para hoje, diminuiu bastante, assim, a frequência de culto. Mas eu digo assim que parece que as pessoas cada vez mais estão ficando mais negligentes, achando a igreja menos importante. Sim, sim. Né? Fazendo pouco caso. Uhum. Sendo que muitos missionários deram a vida, deram sangue, né? Não estou falando nem do Cordeiro, né? Desse que está ali na televisão, mas estou falando dos missionários também, homens de Deus que deram a vida para levantar uma igreja. A igreja ser o que é hoje, tá um fato chegar. Para levantar uma congregação, né? Onde as pessoas pudessem ter comunhão. Né? Eu preguei numa igreja no Rio Grande do Sul uma vez, que é uma igreja antiga, que fala que a igreja, na época, nos anos 80 ali, os vizinhos jogavam pedra no telhado, porque ser evangélico naquela época era radical. Não era moda, né? Não era moda como é hoje, não né? Não estava na moda, né? Não estava na moda como começou. E isso é bom, tem um bom que tem muita gente sendo salva, né? Não, mas ao mesmo tempo tá faltando qualidade, né? Tá faltando qualidade nos cristãos, não é na minha igreja. Porque a gente às vezes coloca a culpa nas igrejas e a responsabilidade individual de cada um não pode ser menosprezada, Sim, né? Será que isso não é por causa do entretenimento, cara, que tá muito grande e as próprias mídias sociais acabou dando uma esfriada, né? Também, a facilidade, porque né? Antes nós não tinha muita coisa pra fazer, né? Nós não tinha, tipo, streams, né? Mas só tinha pra ver televisão normal ou a Bíblia pra ler, o violãozinho pra tocar, né? Uhum. Aí não tinha o programa que tu via na TV, tu tinha que orar. Né? Cara, até é meio assim chato de falar, mas é a realidade, né? Uhum. E hoje tem muitas coisas, né? Muitos atrativos, né? Pra te tirar fora da oração. Eu lembro aquilo que Jesus fala ali em Mateus 13, na parábola do semeador, né? É aquela semente que cai em meio aos espinhos. Os espinhos são os cuidados dessa vida e o amor das riquezas, né? Que sufocam a palavra. Sufoca. Então hoje é um mundo cheio de espinho, né? É muito espinho. É muito espinho que está sufocando o fluir de Deus. É interessante que a semente ela brota, né? Ela brota até cresce, mas na hora que ela dá fruto, não dá, ela é sufocada pelos atrativos, né? Ela é sufocada pela própria vida dela. Uhum. Né? Então é bem isso mesmo, esse texto aí que fala aí. Mas, Beto, voltando ao teu assunto aqui de novo da tua conversão, né? O que mais te impactou assim durante a tua conversão, assim, tipo, lógico, foi esse encontro que tu falou, maravilhoso, né? Mas o teu batismo no Espírito Santo, como é que foi? Interessante. Então, eu comecei a ir na igreja... Bota um cafezinho pra nós aí, faz favor, te interromper. Lá no ano de 2005, né? E aí eu fui me batizar nas águas, Rafa, só em 2006. Eita, maravilha. Eu fiquei mais de um ano indo à igreja sem me batizar. Ah, tá. Mas por que eu não me batizava? Porque eu viajava. Como eu passei em alguns clubes aí em 2 anos, eu viajei bastante, passei em algumas cidades. Então, onde eu achava uma igreja, eu ia, mas não dava tempo de ficar parado para batizar. E aí, quando eu ia numa igreja que ia ter batismo, era cancelado e tal. E olha o que aconteceu. Final do ano de 2006, acho que novembro por ali, ou setembro, não lembro a época. Acho que foi na Copa do Mundo, 2006, ali que teve Copa do Mundo e tal.
Daí eu ia nessa igreja em Porto Alegre e eu falei pros irmãos, ó, quando tiver batismo você me avisa, porque eu quero me batizar. Eu vim pra Gaivota. Sim. E me falaram, me ligaram, não lembro como é que eu sou, me ligaram, eu acho. Ó, vai ter batismo domingo de manhã. Eu falei, mãe, eu tô indo pra Porto Alegre. Eu saí da Gaivota, acho que, se não me falha a memória, foi eu e minha mãe no sábado à tarde, minha mãe ficou e ninguém da minha família. Por isso que eu sou contato. Se batizou numa igreja lá de Porto Alegre? De Porto Alegre. E outra coisa, ninguém da minha família. Não tinha minha mãe, não tinha meus irmãos. Qual era a igreja, Beto? Igreja Viva 24 Horas. Pastor André. Tem um trabalho muito legal com jogador de futebol, de evangelismo, legal, assim. Bem legal mesmo, na Zona Norte de Porto Alegre ali. E aí, Rafa, eu fui no sábado, me batizei no domingo de manhã e voltamos domingo à tarde para Gaivota. Tão desesperado que eu tava para poder fazer as coisas de Deus. Sim. E aí, olha só, fui batizado no domingo. Tava indo, começando na igreja quadrangular na Gaivota, lá do pastor Roberto na época, né? E aí, teu parente, né, o pastor Gia, foi pregar lá na quarta-feira. E naquela época eu era jogador ainda, não tinha ouvido o chamado de Deus ainda, né? Tava aí na Tava no futebol, porque tava treinando e tal, jogando direto. E aí um amigo meu me chamou pra jogar bola na quarta. E aí ele falou, mas tem culto? Minha primeira resposta foi, né? E aí depois veio aquela coisinha na cabeça. Não, mas tu tem que te cuidar, tu tem que treinar, tu é atleta, tu precisa jogar. E eu fiquei com aquela coisa, né? Eu costumo dizer que parecia o desenho do Pica-Pau, né? O anjinho e o demônio. O capeta e o anjo aqui. Um falando assim, vai pro culto, vai jogar bola. Não, cara, não que o futebol seja errado, mas isso aconteceu dia... comigo também, isso aí, pastor Beto, na época quando eu me converti, que eu fiz o teste pra salvar a vida, cara. Uhum. E foi... Eu tava batizado no Espírito Santo, porque eu só fui pra igreja e recebi o batismo no Espírito Santo. E daí eu... fui pro verão, né? Fui pro verão sozinho, sem nada, sem nenhuma instrução bíblica, sem nada. E só com aquela chama no coração, né, cara? Fiz o teste salva-vida, passei. Quando fui pra trabalhar, eu... cara, veio aquela voz, vou ou não vou? Se eu for, eu vou ficar só na beira da praia, não vou poder sair no domingo para poder ir na igreja. Pensando comigo, né? Uhum. E se eu não for, eu vou perder esse dinheiro, hein? Vou perder esse saláriozinho bom. Cara, acabei meio igualzinho, né? A voz do diabo e do anjo ali. Acabei não indo, graças a Deus, não me arrependeu o fim de cabelo. Porque talvez não estaria aqui hoje, né? Então o cara na beira da praia ali ia ficar só vendo as amizades, tudo, né? Galera. Então não ia dar certo. E pra quem tá bebendo na fé... Pô, bebezão, né? Então, daí naquela quarta-feira, depois eu me batizei nos Lagos no domingo, no começo de dezembro de 2006. Na quarta-feira o pastor Jean foi pregar e entre domingo e segunda eu caí em pecados que eu caía antes. E eu assim, agora que, né, me batizei eu não podia mais ter caído. E fiquei assim, ó, tão mal comigo mesmo. E aí veio o cu de quarta, essa tentação de ir no culto não, quando eu fui, Rafa. Eu lembro até hoje, cara, olha que, para lembrar uma palavra de 2006, cara, ele pregou sobre mispa, lugar de arrependimento. Mispa? Samuel. A vontade era botar a cabeça embaixo da cadeira. Porque foi confrontadora pra mim. Ele que 2 dias depois tinha pecado de novo, no pecado. Essa mensagem tinha endereço. E aí eu me lembro. Tinha o endereço certo. Quando ele chamou na frente, depois da oração, eu fui. E ele impôs as mãos sobre mim. Acho que foi a primeira vez que eu caí debaixo do poder de Deus. Acho que eu me lembro foi a primeira vez que eu caí no. Eu grandão, né? Caí no chão. E ali no chão. E aí até algo que depois. Pastor Jean. É até algo que depois podemos entrar nisso, né? Tem gente que não sabe, às vezes, receber o Espírito Santo. Porque às vezes é tocada por Deus, cai debaixo da unção do Espírito Santo, mas fica preocupada do que os outros vão pensar, de levantar e tal. Eu, Rafa, quando eu caí, eu tava tão assim, nas nuvens, que eu fiquei ali na presença de Deus e daqui a pouco comecei a orar em línguas. Que benção. Eu orei algumas palavras em línguas ali e foi uma batida do Espírito Santo. Então isso no início de 2006. Foi aí que tu foi batizado? Foi aí que foi batizado no Espírito Santo. Entendeu? 4 dias depois de ter batizado nas águas. Não é uma regra. Sim, não. Cada um tem uma história, né? Mas Deus estava colocando cada tijolinho no seu lugar na minha vida espiritual. Claro. Né? E aí isso foi em dezembro. E aí eu estava de férias na praia, indo na igreja direto. E aí os jovens convidaram para ir no retiro. Aí quando eu fui no retiro de jovens daí 2007 já... Eu tô doidão, né? Aí tu pode até ouvir de alguns mais velhos da igreja, a pastora Débora, o pastor Jeff estavam nesse retiro. Deus me pegou, cara. Rafa, eu não conseguia ficar de pé em nenhum culto, cara. A glória de Deus vinha sobre mim. Eu era tão cheio do Espírito Santo, assim, falando em línguas, que eu não conseguia comer, cara. Eu me lembro de culto que eu fui carregado para meio de refeição, porque eu fiquei 4, 5 dias assim, ó, tomado pela glória de Deus.
E foi nesse retiro que Deus falou: eu não te quero mais nos campos, te quero nos altares. E eu não tinha nada, cara. Eu tinha sido batizado fazia 3 meses. Sim. Eu nunca tinha subido no altar. Desde atrás do chamado, né, cara? E eu lembro, como se fosse hoje, a líder de jovens da igreja na época falou assim: Beto, Deus tem um chamado contigo, de tarde. Daí eu falei assim: se Deus falar pra mim, eu acredito. Tipo assim, sabe? Quando foi de noite, o pastor Hugo, eu lembro, tava pregando. E aí eu caí debaixo da glória de Deus e ele profetizou que Deus estava entrando no grupo de jovens, mas aquela palavra entrou assim como se fosse um raio em mim, que Deus estava entrando jovens pro ministério ali. E aquilo entrou como raio em mim, Deus falando assim: é pra ti essa palavra. Eu levantei daquele chão e falei: a partir de hoje não somos jogador. E pra tu ter noção, Rafa, no que ele retiro, como eu era jogador, eu acordava mais cedo que os outros pra correr, pra manter a forma, né? Pra manter a forma. Pra manter a forma. Quando a glória de Deus veio sobre mim, a palavra de Deus veio, eu falei: a partir de hoje não somos jogador. Só que não tinha nada, não tinha emprego. Tocou fogo nas carroças. eu tinha largado a escola, né? E aí eu voltei do retiro e falei: mãe, vou voltar a morar aqui. Voltei, terminei o colégio. E aí, só que aí foi um fluir de Deus. Sim. E aí no ano de 2007 ainda, isso foi em fevereiro, março, ali o retiro. No meio do ano a líder de jovens saiu da igreja. Ela tinha me colocado como vice. E eu até esses dias eu honrei o pastor Roberto por isso. Olha como Deus faz as coisas. E aí eu comecei a buscar Deus, Rafa. E aí começamos a ir pra vigília na praia, começamos a fazer vigília no monte, começamos a enlouquecer por Deus, assim, a ficar maluco por Deus mesmo. Sim. E aí, quando a líder de jovens saiu, o pastor Roberto começou a orar para um novo líder. E tinha 4 sábados no culto de jovens. Ele colocou 4 irmãos a pregar e não colocou eu. Os irmãos já eram mais velhos na igreja. Sim, eu tava 6 meses na igreja ali, né? Ele colocou os 4 a pregar e depois desse mês todo, ele me chamou na salinha e falou assim: só que Deus já tinha me falado numa vigília que eu seria o líder. Que Deus tinha colocado aqui no meu coração para mim. Uhum. E ele, um homem de Deus, olha que é homem de Deus, né? Ele colocou 4. Só que Deus falou com ele: é o Beto. Eu nunca tinha pegado no microfone na minha vida. Ele falou assim: Deus falou que vai ser o líder de jovens. E aí no outro sábado já assumi. E como é que foi a tua primeira mensagem assim, cara? Meu Deus do céu. Porque a minha, eu me lembro, cara, que eu pegava com o microfone aqui, ó. Foi tremendo também, que foi com 6 meses, né? Me converti, loucurada. Tipo, tô vendo teu testemunho, tá meio que parecido com o meu, assim. Muito rápido, assim, as coisas acontecendo muito ligeiro. Porque o cara se entrega mesmo, né? O cara não molha o pé, né? O cara mergulha. Não tem escape, não tem cabeça na vida, né? Aquele mergulhão assim, né? E como é que foi a tua primeira mensagem, assim? Tu ficasse nervoso? Meu Deus. Nossa, eu mesmo. Aí, no primeiro final de semana que eu era o líder, já estava programado já um show de talento. Então cada um cantava. Então eu não fiz nada. Só cheguei lá, chamei os irmãos para ir para cima. Aí no segundo final de semana, era o culto dos jovens. E o líder tem que pregar, né? E aí eu preparei uma mensagem lá. Só que olha que poderoso, cara. Nesse tempo todo nós orando, buscando, fazendo vigília no monte, fazendo vigília na praia. E um dia estava eu e o irmão na praia. E desde esse tempo, Deus já me... Olha só, antes de eu pregar, Deus já me usava com dons espirituais. Porque eu já tinha sido batizado, e aí começamos a buscar, Deus começou a dar dons espirituais pra gente. E aí Deus falou pra mim assim: ora por ele, que ele vai receber visão espiritual. Um amigo meu. Eu coloquei a mão na cabeça dele, sobre os olhos dele, e Deus profetiza que ele vai receber visão. Deus vai te mostrar algumas coisas agora. E ele caiu no chão. Aí quando ele levantou, eu perguntei: cara, tu viu alguma coisa? Não. Aí Deus falou: ora de novo. Eu botei a mão sobre os olhos dele e liberei. Ele caiu no chão de novo. Quando ele levantou a segunda vez, ele levantou chorando, cara. Aí ele falou assim: Beto, eu te vi no púlpito. Nossa, eu falo meu sono, cara. Eu te vi no púlpito pregando, e quando tu descia, tu colocava a mão sobre a cabeça das pessoas e todas elas caíam debaixo do poder de Deus. Rafa, no primeiro culto, cara. No primeiro sábado. Eu peguei o microfone. Na hora da pregação, eu tenho até hoje guardado o esboço. Eu virava mais de costas que de frente, porque eu tava com as pernas tremendo. E assim, né? Mas quando acabou, eu chamei os irmãos à frente. Eu desci do púlpito, comecei a impor as mãos. O Espírito Santo começou a vir, cara. Na primeira vez que eu orei por alguém, ali, as pessoas começaram a cair debaixo do poder de Deus. Acho que não ficou ninguém de pé, cara. Foi um mover do Espírito Santo. E aí, isso, na primeira vez que eu tô pregando, cara. E aí a igreja começou a ver aquilo. Aí o pastor foi no culto de jovens, no segundo sábado, ele chegou pra mim depois do segundo culto: Beto, domingo que vem tu prega. Amém, Deus me chamou, vou lá. Glória a Deus. Então eu tinha pregado 3 vezes no jovem, no terceiro sábado, daí no domingo eu tava pregando na igreja. Que mesmo. Aí comecei a pregar na igreja,
3 ou 4 meses depois, já tá fazendo uma campanha de 3 dias no Rio Grande do Sul já. Chamado missionário rápido, né? De 2007, aí... Que benção. Aí eu começamos o ITQ ali, na época, né? MQCC na época. Curso de Teologia da Igreja, 2008, 2009. E aí em 2009 já vim para Araranguá, 2 anos depois, cara. 3 anos depois. Para abrir igreja já. Forte. E só que nessa época eu já tava pregando para tudo que é canto, né? Acho que foi aí que tu me conheceu. Não, a gente conheceu depois. Eu te conheci, né? na igreja do pastor Vanderlei. Então, na sede já. Na sede. Isso, já tinha vindo para Araranguá já. 2010 ali por aí. Na sede ali. Mas foi por causa disso que eu vim para Araranguá, né? Porque daí comecei a ficar conhecido na região. Já tava pregando para tudo que é canto já. Daí eu não tinha carro, cara. E aí as pessoas me chamavam para pregar. E aí eu tinha que apelar para os irmãos da igreja. Quero até deixar um abraço pro pastor Fernando Borges, foi um que me levou bastante. Eu consegui alguém que tinha carro. Eu me lembro até hoje, vim pregar aqui em Araranguá, morava na Gaivota, e eu não tinha como vir, não tinha carona. Eu vim de ônibus de linha, Rafa. E eu falei assim, bah, e agora como é que eu vou voltar para casa? E aí abriu as portas que eu voltei com anos da faculdade, que ia para lá, voltei. Cada momento assim com Deus. Glória a Deus. Irmãos, só um minuto aí, pastor Beto. Você que tá gostando aí, então não deixa de deixar aquele like abençoado, né? Compartilha esse vídeo. Assina aí o sininho. Assina o sininho, não, aperta o sininho. Não é assinar, né? É apertar o sininho e... Se inscreve. E se inscreve, tá? Não deixa de seguir também o pastor Beto aí nas redes sociais aí. Como é que é o teu... Roberto Diello, com 2 L's. Roberto Diello, Facebook, Instagram. Tá. E o meu é @Rafael Melo Rocha. Rafael underline, né, no Instagram. Depois eu vou deixar no rodapé do vídeo do YouTube ali. Sim. Tá bom, galera? Deus abençoe. Vamos tomar mais um cafezinho, pastor? Vamos lá. O papo tá bom. Só eu que tomo café, né? Oh, glória a Deus. Cafezeiro. Ô, pastor, e no começo, eu me lembro de ti ali que tu era o líder de jovens, né? Uhum. Como é que foi o começo de quando tu assumiu a igreja da Polícia Rodoviária? Então, aí eu era líder de jovem lá na Gaivota, já pregava pela região. Aí, na época, o pastor Vanderlei, superintendente, nos conheceu. E eu me lembro que no encontro diaconato regional ele falou que queria abrir uma igreja na Polícia Rodoviária, se tinha alguém interessado. Na época eu não falei nada. Mas um dia ele estava pregando e passei na casa dele ali e ele me chamou. Perguntou se eu queria, porque eu já pregava bastante, assim, já era bem conhecido na região, já pregava... A maioria das igrejas da região já tinha pregado já na época. E aí eu orei a Deus confirmou que eu tinha que vir para abrir ali na Polícia Rodoviária. Aí eu vim em setembro de 2009 para Araranguá. Daí eu fiquei como auxiliar na sede, assumi os jovens ali no final do ano, coordenadoria de jovens da sede, coordenadoria de jovens, culto de quarta-feira. Aí em fevereiro de 2010 nós abrimos lá na Polícia Rodoviária. Daí no começo eu era auxiliar na sede e estava lá na igreja lá. Então era terça lá, quarta na sede, quinta ajudava no ITQ, sexta na sede, sábado nos jovens, domingo de manhã lá, domingo de noite na igreja, sede. Puxado. Aí isso foi até novembro, dezembro, eu acho, se não me falha a memória, tá? Que daí eu saí da sede para ficar só lá na igreja mesmo, dedicado à igreja lá. Mas teve um tempo que eu fiquei de titular numa e de auxiliar na outra, né? Sim, eu me lembro assim que, tipo... Eu me lembro de ti, né? Uhum. Tem que ter bastante coragem, né, pastor Beto? Pra poder estar assumindo uma obra assim começou do zero, né? Do zero, não, foi do zero. Então, do zero, sem recurso, às vezes, nem né? casado eu era. Nem casado. Não tinha carro. Não tinha nem moto, né? Tipo assim, Ganhei uma moto depois do pastor, né? Ele me abençoou com uma motinha que eu não sabia nem dirigir, e depois consegui. A primeira visita, eu me lembro até hoje da igreja, os irmãos começaram na igreja, fazendo uma visita na casa dos irmãos. Eu fui de carona, que era um missionário que morava comigo e tal, me deixou lá, aí combinei com ele, não, quando tu voltar lá da tua visita, tu passa aqui e me leva. E eu conversando com os irmãos, e não tinha mais conversa, e o cara me esqueceu, cara. Esqueceu. Aí aproveitasse pra tomar um café, uma janta. Na primeira vez. O café foi pra janta, e aí foi. Foi o começo, foi bem difícil. Bem difícil, né, pastor? De fevereiro de 2010 até 1 ano e pouco, batizei uma pessoa só. Aí não veio ninguém comigo. Depois, assim, depois de uns 8 meses que veio uma família me ajudar ali. Mas no começo não tinha nenhum diácono, não tinha nenhum cantor, não tinha nada. E nem casado eu era, fui casar só no outro ano, né?
Então, no começo ali, diversos cultos, eu fui para a igreja, preparei, arrumei tudo, não foi ninguém. Ali foi uma crise, porque até estava comentando com o pastor Cristiano essa semana lá de Morro Grande. Lembrei uma semana que eu fui pregar no Morro Chato, ele até lembrou do episódio. Tinha um cara com um problema, a perna enfaixada, tava com alguma coisa quebrada lá, sei lá, que tinha na perna. E eu orei pelo cara, o cara caiu, quando levantou, gerou o gesto ali, começou a correr no culto, foi um mover. Boa. E naquela semana eu fui pregar domingo na minha igreja e não foi ninguém. E aí a minha cabeça entra em parafuso. Zero, gente. Não, mas isso aí acontece, pastor. Às vezes o cara vai pregar na igreja dos outros, né, assim, dos outros colegas, né? Sim. E acaba o fogo descendo, a presença, e vem aquela palavra fluir, tu vai pregar a mesma palavra às vezes na tua igreja, nada acontece. E aí eu fiquei em parafuso, cara meio que se eu fica... tinha chamado ou não, né? Porque... O cara meio que fica meio triste, né? Mas ali foi experiências assim... eu aprendi a ouvir Deus no deserto ali. Deus me deu palavras que hoje me mantém até hoje. Foi naqueles desertos ali. E, tipo assim, como é que foi o teu casamento também? Como é que tu conheceu a tua esposa? Eu não digo que isso é uma regra para todos, mas eu entendo que quem se move, principalmente no ministério profético, que é o meu ministério talvez principal, Deus vai provar ele no profético em todas as áreas. Então eu não tenho nada na minha vida que Deus não tenha revelado antes. A igreja, Deus revelou... a minha casa, o carro, muitas coisas Deus revelou e falou ou comigo ou através de pessoas, né? E a minha esposa também foi revelação de Deus. Deus falou com pessoas que nós íamos casar e nós nem nos conhecíamos. Sabe? Nós nunca tínhamos nos falado. Foi através da oração, né? E só que aí uma vez tentaram fazer, mas quando é na carne não adianta, né? Tentaram, tipo, botar nós dois sentados no mesmo carro junto pra conversar e nós nem trocamos palavra. Só que quando... Aí bateram uma foto, assim, nós estávamos perto. A minha esposa, então, tinha a minha foto na carteira e orava pelo nosso casamento e nós nunca tínhamos conversado na vida. Porque Deus já tinha falado com ela e tinha falado comigo. Depois Deus vai falar comigo também, assim. Então, nós começamos a conversar ali, que eu já era pastor em 2010. E agora, hoje é dia 6. Dia 6. Amanhã, dia 7, estou fazendo aniversário de casamento. 7 de maio. Fazer 2011 para 12 anos de casamento. Isso. Eu ia dizer 17. Não, foi dia 7 de maio de 2011, né? Aí casei. E aí, Rafa, olha que interessante. Como as coisas são, né? Casei no sábado, no domingo fui fazer culto na igreja. Era pastor da igreja, não tinha auxiliar, não tinha nada. Tinha que fazer culto. Adivinha quem estava no culto? Tava eu, a minha esposa e uma irmã. Deus preparou aquele momento ali. Uma pessoa só tinha no culto, cara. Ali, depois dali a igreja começou a crescer. Tanto que em novembro, acho que foi de 2012, nem foi 2012, 2013, batizei 30 e poucas pessoas. Daí a igreja começou a dar aquele crescimento. Deu assim. Up. Deu. Graças a Deus. É tremendo, né, pastor? É importante a gente dar esses testemunhos porque às vezes a gente veja a galera muito apavorado. Uhum. Né? Vê os jovens hoje tudo apavorado, ninguém quer esperar nada, né? É uma geração muito fast food, né? Eu digo assim, é do micro-ondas, é das coisas instantâneas, é ansiedade grande, entendeu? E a galera às vezes não quer esperar, né? Até no meu testemunho também, no primeiro podcast, eu e minha esposa damos nosso testemunho. Eu creio que é parecido também. E também né? Eu até brinco com ela, né? Que eu orei, ela orou, né? Eu disse pra Deus, eu só vou casar com ela se ela for batizada no Espírito Santo. E ela, no dia que eu tava pregando, ela foi batizada no Espírito Santo. Então eu tive que esperar. Sim. Mas daí, tipo, ali foi Deus pegou e fez assim, né? Informação de Deus. Né? Vamos esperar, porque... Mas é aquilo que tu falou, Rafa. Lá Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que o solteiro cuida das coisas do Senhor. O casado, das coisas do casamento. Mas qual o problema da nossa geração? Que o solteiro quer cuidar de casar. Ele não quer cuidar de ser cheio do Espírito Santo. Ele não quer cuidar de fazer a obra. Então a gente ministra bastante para jovem. Uma das coisas que eu tenho visto é isso aí, cara. Quantos ministérios eu vi serem frustrados ou não romperem por uma escolha errada no relacionamento? Não, eu sempre falo. Eu até vou dar uma dica aqui pra galera. As 2 coisas mais importantes deles. As 3 coisas mais importantes da minha vida agora são 4. Desculpa. A primeira é aceitar Jesus Cristo, né? Receber a Deus. Segundo foi eu casar com a esposa que eu tenho hoje, que é a Kai, a pastora Kai. Terceiro foi fazer a Rafa, que é a minha filhota.
e quarta a Heleninha, né? Então esses são os 4 maiores acertos da minha vida, né? Sim. Só porque, lógico, que um casamento errado, ele frustra muito, né? Um relacionamento errado, ele pode tirar do... Destrói o ministério, destrói o ministério. Tira totalmente da rota, né? Tira totalmente daquilo que Deus, de repente, planejou. Eu me lembro que quando eu comecei a igreja, né? Eu comecei a pastorear em 2010 e ainda não era casado. Eu até brinco que uma das coisas que eu falava, no casamento eu não quero fazer. Cara, pensa alguém que já fez casamento na vida, fui eu depois que casei. Casamento é legal, né? E uma das coisas que eu falo quando eu vou celebrar um casamento é isso. Quando é Deus, porque tem união que a gente vê que não é Deus que uniu, porque a gente vê que Deus uniu não separa o homem, né? Que Deus está abençoando no momento, mas tem gente que não é direcionada por Deus, tem gente que é direcionada pela carne, né? Pelas emoções e tal. Mas quando Deus une, ele não une pessoas, ele está unindo um propósito. Está unindo um propósito de um com o propósito do outro, para os dois cumprir um propósito só. Então é por isso que é necessário entender se a outra pessoa tem um propósito coordenado com o teu. Porque de repente né? Às vezes 2 são de Deus. Mas tem que ser evangélico. Claro, não pode ter jogo desigual, sim, mas tem que ser com um propósito. Porque às vezes não tem propósito de ser missionário na África, eu tenho propósito de ser um empresário aqui rico. Não vai combinar. Não vai dar certo. Os dois têm que ter um propósito que se alinhe, né? Caminhar numa linha só, né? Uma coisa que tu falou também que é interessante, né? Sobre os jovens, né, cara? Porque eu percebo assim que muitos querem casar para ser feliz, né? Né? E é muito ao contrário, né? A gente já tem que ser feliz para casar. Claro, para poder fazer o outro feliz, né? E em relação até... Porque eles querem ser completados. E eu digo assim, cara, eu já estava na presença de Deus, então já era completo. Né? Pode ver, porque a gente já estava pregando, a gente já estava envolvido na obra de Deus, a gente já era líder de jovens, já estava ministrando louvor, né? Cuidando das coisas do Senhor. Já estava cuidando das coisas de Deus quando Deus acrescenta, né? Algo precioso. Acrescentou isso. Algo precioso que é minha esposa e minha família. Né? Onde que Deus acrescenta. E muitas vezes as pessoas querem primeiro ter isso para depois fazer aquilo que Deus quer que... Eu não sei se foi o mais novo, mas foi um pastor que falou: Deus fez Adão perfeito, mas não completo. Né? Porque ele não precisava da Eva, mas a Eva completou, é a palavra que tu usou. Né? Ela completou algo que já estava bom, não é para suprir. Por que é o problema dos casamentos? Porque eles estão casando para suprir uma ausência que só Deus pode preencher. Às vezes já vem toda aquela história de carência, né? Mas não é hoje o nosso tema. E assim, né, Rafa, até em relação a relacionamento, nós estamos falando de ministério, né? Cara, seja cheio do Espírito Santo quando você for solteiro. Não é que casado o cara não pode ser ou não deva ser. Mas a melhor oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus, é solteiro. Claro. Tu pode ficar orando a madrugada toda. Pode ir pro monte, ficar lá até 4 horas da manhã. Né? Tu não tem que dar satisfação da tua vida. Claro, se tu é jovem, mora com teus pais, tem que dar satisfação pros teus pais, né? Tem, nesse sentido. Mas se você é um jovem aí que pode correr atrás das coisas, vai atrás de Deus, busca Deus, te enche do Espírito Santo. Para que quando você ter um relacionamento, isso vai te acrescentar, não vai diminuir. Não. Quando eu casar, eu vou ser cheio. Não vai. Tem que ser cheio de solteiro. Tu tem que estar explodindo para poder casar e ter uma vida da família para tu poder servir, né? Com certeza. A família não adianta. É o maior projeto da Bíblia. O maior projeto de Deus é a família, né, cara? Eu não vejo eu concordo contigo. Outro projeto maior que a família, né? A família é o projeto ápice de Deus. Só que aquilo que tu falou antes, mas a solteirice é uma bênção também. Não. O apóstolo Paulo vai dizer, né, que melhor que fique igual a eu. Isso, porque ministerialmente falando, né, tu falou, tem muita gente se apressando porque não vê bênção na solteirice. Porque pensa que tá solteiro tá amaldiçoado. Não, a família é uma bênção, mas ser solteiro também é uma bênção. Com certeza. Porque tu vai ter algo que tu não vai ter casado. Uma liberdade para buscar Deus. Se tá em Cristo mesmo, não tem como... E outra, né, se a pessoa espera em Deus, se a pessoa realmente ora, coloca o propósito diante do Senhor, nunca vai dar errado, cara. Outra coisa, não sei se Deus é que vai trazer, entendeu? Eu não sei se foi assim contigo, mas comigo foi e pela experiência a gente vê. Jovem que tem ministério, te preocupa com Deus. Quando tu parar de te preocupar em casar, Deus manda. Né? Quando tu para de te preocupar, eu quero correr. Não. Descansa no Senhor. No meu caso, eu tive que esperar, não adiantou. Quando tu descansa em Deus... Eu tive que esperar uns 5 longos anos aí pra poder casar. Sim. Mas quando tu descansa em Deus que Deus manda, né? Não é na força da carne, sai correndo atrás e tal.
Isso só atrapalha. Né? Isso é benção. Então, galera, não deixa de deixar o like aí, se você tá gostando dessa palavra, de novo, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E agora nós vamos entrar na segunda página, vamos conversar um pouco, Beto, aqui sobre dons espirituais, que é um tema legal, um tema que eu gosto. É um tema que o pastor Beto também, ele gosta bastante. Ele é um cara bastante usado por Deus nesse sentido. E vai também dar umas aulas para nós aqui, vai ensinar a gente aqui um pouco sobre dons espirituais, dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. Essas 3 divisões de dons aí, vamos dar uma pincelada. Né? Eu sei que não vai dar para, de repente, entrar muito na profundidade de cada dom, mas vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir, pastor. Amém. Nós estamos aqui até a meia-noite, nós temos tempo ainda. Toca a ficha aí. Então, assim, nós somos pentecostais, a gente respeita os irmãos que não são, né? Claro. A gente respeita os irmãos que não são, mas eu não consigo não ser. Eu também não consigo. Quem nasceu no fogo não consegue viver longe do fogo, né? Então, tem uma música até, acho que é Ministério Zoe, acho que é Nascido no Fogo, né? Então, quem nasceu debaixo do fogo de Deus, que teve uma experiência com o Espírito, aí entra até aquela questão que nós entramos antes. A teologia já fala da dupla bênção, né? A primeira bênção é o novo nascimento. E quem não nasceu de novo não pode receber a segunda bênção. Mas nós cremos numa segunda bênção, que é um derramar do Espírito. É o que Jesus disse, é uma capacitação de poder, é um revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Então nós, que somos pentecostais, cremos que esse revestimento de poder, e aí, se quiser entrar na discussão se o primeiro sinal é falar em línguas, não, nós, que somos pentecostais mais tradicionais, cremos que a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, mas isso é outra discussão, mas nós cremos que esse falar em línguas, que esse fluir do Espírito, dos dons, da manifestação, desse romper do Espírito é fundamental para a vida cristã. Por quê? Porque não tem a ver só com eu ser salvo. Agora tem a ver com eu conseguir ajudar outras pessoas a encontrar Jesus. É o que Paulo diz em Coríntios, o ministério da reconciliação. Ele me reconciliou com Deus através de Jesus, me deu uma palavra da reconciliação para que eu leve o mundo para Deus. Mas como que eu vou levar pessoas para Deus fraco? Sem o Espírito Santo, por exemplo. Sem a ajuda do Espírito Santo. Sem o revestimento. Jesus não foi pregar sem poder. Os próprios apóstolos, né, antes da descida do Espírito Santo, Lucas 24, ele ficou e pôs em Jerusalém. Eles estavam frustrados. Cabeça baixa, desanimados, mas depois que o Espírito Santo veio, o que acontece? O testemunho de Pedro, né, que talvez seja o mais enfático, né? 47 dias antes, né? Foi 40 dias ali a ressurreição de Jesus. Não, vamos botar 50 dias antes, porque da cruz ali, da crucificação. 50 dias antes, 51, como foi na noite anterior, Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí Jesus é crucificado no outro dia, terceiro dia ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, nesses 40 dias ele fala assim, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Jesus ascende aos céus e eles ficam orando em Jerusalém durante 7 dias ali até vir o Pentecostes. Ô, pastor Beto, só abrindo uma aspa aqui. Antes, eles já tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Jesus já tinha soprado, é um detalhe, né? Isso. Então, isso é muito importante a gente esclarecer, porque eles já tinham o Espírito Santo, porque Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Na ressurreição, depois que Jesus está ressurreto, Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. E Jesus sopra. Deu uma soprada, né? O que aconteceu? Eles nasceram de novo ali. Ali foi o novo nascimento. Novo nascimento. Ali eles receberam o Espírito Santo dentro deles. Só que Jesus falou, mas ainda ele precisa vir sobre vocês. Uma segunda experiência. Uma segunda experiência, um revestir de poder. Fiquem em Jerusalém. Eu creio dessa maneira. Fiquem em Jerusalém até que o poder venha. Então, 51 dias depois que Pedro... Cafézinho aí, tio Beto. 51 dias depois que Pedro tinha negado Jesus... Cara, ele tinha negado Jesus na cara dura, né? 3 vezes com vergonha, com medo de falar que era de Deus. 51 dias depois, o Espírito Santo vem sobre ele, ora em língua, são cheios do Espírito Santo. Então, 9 horas da manhã, estão parecendo embriagados, e aí alguém pergunta lá de baixo, o que está acontecendo? Quem é que se levanta? Pedro. Não, o que vocês estão vendo é a profecia de Joel se cumprindo, onde o Espírito será derramado. O cara que teve vergonha de dizer, agora ele se levanta no meio de uma multidão e prega para 5.000 pessoas. É uma diferença, né? Rafa, eu não sei como é que foi contigo. 3.000 almas se converte, né? Eu não sei como foi contigo.
Mas eu me lembro que no começo da minha conversão, lembra que eu comecei na igreja em 2005. E aí eu fui batizar em 2006 e batizar no Espírito Santo no final de 2006. Nesse um ano, eu ia na igreja, já estava nascendo, já tinha nascido de novo, porque o Espírito Santo tinha entrado em mim, mas eu tinha muita vergonha. E eu me lembro até que no verão, nesse verão, me convidaram para ir para a festa, eu fui. Porque eu tinha de vergonha de dizer que ia para a igreja. E eu na minha cabeça, se eu não beber, eu tô de boa. Né? Era tipo um 007 cristão, né? É, isso. Mas quando foi no outro ano que eu fui pro retiro, cara, eu saí do retiro batizado no Espírito Santo, aí eu voltei a estudar, eu levava o caderno e a Bíblia. Eu abri a Bíblia no meio da sala e A coisa já era totalmente colegas. diferente, né? Eu cheguei na escola e falei pro meu colega, eu vou ganhar minha sala para Jesus, tu ganha tudo. Não, pastor Beto, aconteceu comigo também, cara. Eu me lembro que eu saía da igreja de um domingo. Eu ia pro calçadão com a Bíblia debaixo do braço, né? A gente dizia que era o crente Rexona, né? Sim. Botava a Bíblia debaixo do sovaco e ia ali pro bar. No bar do calçadão, botava a Bíblia em cima, a galera tomando cerveja, e eu botava a Bíblia em cima assim, começava a pregar, e não tinha vergonha nenhuma, cara. E antes eu era uma pessoa super, hiper, mega tímido. Não, eu sou tímido de natureza, eu sou introvertido. Mas quando eu falo que eu sou tímido e introvertido, as pessoas não acreditam, porque me vê no púlpito. Claro, eles veem a gente pregando e... Só que ali não é gente, é unção, né? É. Acho que o cara não é eu. outro, lá é o Espírito falando. Porque... Até pra fazer esse podcast aqui, pra mim já é uma luta do cara tá se expondo assim, né, cara? O cara tem que arrumar um propósito maior que o cara pra poder fazer, né? Eu costumo dizer, Rafa, que eu sou um péssimo orador. Cara, eu não sei falar. É difícil, eu tenho um programa na rádio há mais de 10 anos. E pensa algo que é difícil pra mim, é fazer as propagandas e falar. É difícil, é difícil. Mas pra mim, fácil é pregar. Por quê? Porque deu espírito. Pregar é bom, né? Eu também. Porque é o espírito. Pregar, se deixar, eu prego todo dia. Então eu não sou um cara que tem uma boa oratória, sabe? Alguém que fala bem. Agora, pra fazer esse podcast aqui, pensa numa dificuldade. É difícil. O cara gagueja, o cara fala um monte de coisa. Mas até aqui na nossa conversa, quando eu vou falar de mim, me enrola. Mas quando a gente vai falando da Bíblia, que flui. Começa a falar da palavra, a coisa nada. Porque a palavra é o espírito, né, cara? A palavra já começa a brotar no coração. Então, respeito os irmãos que não creem do modo que nós cremos, mas nós cremos que o cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa. Eu acho que é uma necessidade, assim, uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. O texto lá de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, eu acho. 12, o último versículo, 31, diz assim. Versículo. O último versículo, o primeiro versículo do capítulo 14, diz, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente, o que pode dizer isso? Procurai com zelo. Rafa. Pois é, isso aí já é um mandamento, cara. Mandamento. É um mandamento para a igreja buscar os dons espirituais. E aí tu é um cara que está bastante tempo na igreja, eu sou alguém que tem andado nas igrejas. Tem gente que nunca orou por dom espiritual, cara. Nunca procurou, né? Nunca procurou, nunca fez um jejum, nunca fez uma vigília de buscar o Espírito Santo, de buscar os dons espirituais. Esses 2 textos agora, não é domingo passado, sobre os dons espirituais, né? A importância que existe isso para a edificação do corpo de Cristo, né? Porque eu falei para as pessoas lá, para os irmãos, que é o seguinte, às vezes eu tô aqui pregando, eu tenho o dom da sabedoria, mas o irmão que está sentado, às vezes lá tem o dom de operação de maravilha. Então eu vou estar pregando e vai ter um aleijado, um paralítico lá sentado na cadeira e aquele irmão vai orar para aquele paralítico e ele vai sair andando. A unidade do corpo, né? Porque porque muitas vezes o que acontece, as pessoas meio que acabam deixando isso só com o pastor. Tipo assim, o pastor que tem que ter todos os dons, né? Sim. E não é bem assim. Não. Eu acho que a igreja ela tem que caminhar na unidade. Né? Aí nós entraremos numa conversa aqui que também seria bem longa, é o papel da igreja, né? O que é igreja para as pessoas? É o lugar que eu vou para receber a bênção ou é o corpo de Cristo? Onde eu tenho que andar junto com um propósito, onde eu tenho que fazer parte de algo. Então tem pessoas que elas vão na igreja, elas não são a igreja, elas não fazem parte da igreja. E quem vai na igreja para receber a bênção, ela não quer dom, ela não quer, ela quer bênção. Quer bênção, né? Mas só que quando eu entender... Que é o guru, né? Que é o guru, que é o benzedor. Que é o guru, né? O guru que vai resolver os problemas da maneira mais rápida e mais suave. Pastor, vem dar uma benzida aqui em mim que eu quero voltar abençoado pra cá, né? Mas quando eu entender que igreja não é o lugar que eu vou para receber a bênção, mas é uma comunidade que é o corpo de Cristo para viver um propósito, aí eu pertenço. Aí eu busco, porque eu sei que eu tenho uma função. Eu sei que eu tenho um trabalho a ser feito.
Então, vem muito de uma mentalidade, Rafa. Por que as pessoas não buscam? Olha só, o penúltimo capítulo do versículo 12 é: procurai com zelo os melhores dons. Primeiro versículo do capítulo 14, buscai com zelo os dons espirituais. Então, é mandamento. Só que as pessoas não buscam. E aí vai uma corresponsabilidade nossa, os pastores. E eu vejo assim, pastor Beto, também que hoje está sendo um pouco denegrido essa questão dos dons, né? Uhum. A gente vê aí na internet muitas pessoas tirando sarro e coisas desse tipo. Aí, isso, assim, acaba me machucando um pouco, eu confesso, né? Que Sim. eu fico muito, assim, queimado, né? Porque o cara recebeu esse dom, né? Uhum. E não vai ser nenhum abençoado na face da terra que vai dizer pra mim que não existe aquilo. Não existe aquilo, entendeu? Uhum. Não tem como, né? O cara nascido do Espírito Santo, não tem Quem como. ouve a voz de Deus sabe que é a voz de Deus. E eu digo assim, cara, é uma coisa que pra nós é tão simples que tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. E muitos acreditam que cessou os dons espirituais, né? Não é que acabou, o dom de línguas não existe mais, que acabou. E já o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu oro mais do que todo mundo. Eu oro mais que todos eles. E é a questão de quantidade aqui. Sim, quantidade. É quantitativo a questão. Eu oro mais que todo mundo. Ou seja, eu passo mais tempo orando em línguas do que os outros irmãos. Rafa, eu acho que contra os dons tem dois segmentos hoje. E um é o respeito por crença teológica, que são os irmãos reformados, que não creem e tal. Né? Não, os caras têm a doutrina boa. Mas qual é o problema? A gente ama igual. Qual é o segundo problema do movimento contra os dons? É os irmãos nas igrejas pentecostais que deviam crer, mas não creem por quê? Não creem por causa dos falsos, daqueles que usam errado. Tem vergonha? Não, e daqueles que abusam do dom, dos falsos profetas, daqueles que, porque que escandalizam os dons. O que tem hoje em dia... Porque o diabo acaba se filtrando dentro das igrejas. Isso, criando já... um asco. Não, se é pra profetizar e ser maluco daquele jeito, não quero. Sim. Né? Se é pra ser o irmãozinho lá todo maluco, porque daí os espirituais acabam sendo taxados de malucos, de esquisitos. E acaba cada vez mais inibindo das pessoas não buscam. Porque se é para buscar... De manifestar o dom. Se é para buscar e ser que nem aquele lá, né? Então, e talvez essa segunda corrente contra os dons é pior que a primeira. Porque os irmãos lá que não creem, eles nos respeitam, nós respeitamos eles, né? Mas esses aqui... estão dentro das igrejas pentecostais, estão dentro das igrejas que creem nos dons, só que estão distorcendo. Daí entra naquilo que eu até te falei. Deus tem me mandado, vou dizer que essa é a palavra, e esse ano vai sair. Estou estudando, já tem mais de 70 páginas de anotação, e acho que já tem 15 livros lidos já nessa área. Fiz escolas de profetas lá da Bethel, dos Estados Unidos e tal. E... a palavra de Deus para mim nesse ano é eu levantar uma escola de profetas. Por quê, pastor? Porque para ensinar as pessoas biblicamente como se mover nos dons. Porque eu vejo muita gente que se move, mas não tem a base. Não sabe por quê. E eu costumo dizer que tudo aquilo que tu faz para Deus sem saber o porquê é religião. Religião é tu fazer por causa de não saber a causa. Muitos fazem por causa da moda, muitos fazem porque estão vendo aquilo ali daquele jeito. Uma coisa que eu vejo assim, pastor Beto, também, que às vezes há um exagero, né, do dom no nosso meio também, né? Existem muitas pessoas avacalhando e fazem às vezes na carne, né? Eu acho que essa seria a palavra mais certa a se falar. E isso acaba denegrindo. Assim, desculpa interromper. Na carne nós vamos fazer sempre. Nós não vamos virar fantasma, né? Fazem eu digo na carne carnalidade, né? Eu digo assim movidos que não são pela carne, né? Não são movidos pelo Espírito Santo, né? São movidos pelo próprio ego, pelo próprio eu, né? Pra se aparecer às vezes ou pra ser estrela. Mas é isso que nós vemos na igreja de Corinto. Paulo, ele olha uma igreja, Paulo falou assim, não falta nenhum dom espiritual para você. E na primeira carta, que é a carta que fala dos dons espirituais, que fala da ceia, dá-lhe pau, né? Tanto que na segunda carta, Paulo vai querer quase pedir desculpa para os irmãos, porque tinha magoado os irmãos na primeira carta. Mas o que Paulo falou? Não proibais, mas aprenda. Ele só mandou, o que ele fez? Ele fez só uma organização. Organizou. É doutrina. O poder era tanto que todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo. Sim, aí é que entra esse chamado que Deus tem me dado de criar uma escola. Por quê? Porque o que acontece nas igrejas? Deus começa a se mover. Quando se busca Deus, Deus começa a descer. Deus começa a se mover. E quando Deus começa a se mover, dons vêm.
Apesar das pessoas nem saberem que os dons estão vindo, eles estão vindo ali. Sim. E quando não há doutrina por trás do dom, começa a haver essa bagunça. Vira fanatismo. Vira alguns comportamentos esquisitos, né? Vira algumas coisas que mais envergonham do que trazem glória para Deus. Sim. E aí é que entra a palavra, a doutrina, o ensinamento. Por isso que Deus deu lá os 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, lá, aquele texto de Efésios não diz que os profetas foram levantados para profetizar. Não, profetizar, Paulo falou, todos vocês podem profetizar. O dom de profecia é para todo mundo na igreja. Então por que Deus levanta profetas se não é para profetizar? É para ensinar a profetizar. Profetas não são apenas aqueles que profetizam. Profetas são aqueles que sabem ensinar as pessoas a se mover no dom profético. São pessoas claramente que devem ter o dom profético, mas elas vão ensinar as pessoas a profetizar. Eu gosto de usar o exemplo do mestre. Todo mundo foi chamado para falar da Bíblia. Todo mundo foi chamado para ensinar a Bíblia para outra pessoa e de fazer discípulos. É para todo mundo fazer discípulo. E o que é fazer discípulo? Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então, todos os crentes têm um chamado de ensinar as pessoas. Concorda? Claro. Mas nem todos vão ser mestres. Então, quem é o mestre? Mestre não é aquele que só que ensina o discípulo. Mestre é quem prepara a gente para ensinar. É quem faz livro. É quem cria, né, metodologia para discipular. O mestre é aquele que traz a clareza, né? Isso. De coisas obscuras, coisas que às vezes são difíceis de interpretações. E que vai preparar a gente para poder ensinar. Que vai trazer aquela clareza, né? Então, todos podem ensinar, mas nem todos são mestres. Todos podem profetizar, nem todos serão profetas. Então, qual é o chamado profético? As pessoas pensam assim, Deus vai me levantar como profeta. Não. O dom de profecia é uma coisa. O dom de profeta é outro. O dom ministerial é uma coisa. O dom espiritual é outro. E assim, pastor, eu vejo assim que tem que chegar no equilíbrio. Porque, tipo assim, eu só ler teologia, só estudar. Uhum. Eu vou ficar gelado. E é só isso, vai levar o quê? Vai levar ao liberalismo teológico. Que é um problema. É um legalismo. Agora, se eu também só ser espirituoso, glória a Deus, aleluia, e língua estranha, eu viro fanático. Uhum. Porque daí não tem embasamento bíblico. Não tem doutrina. Então é 2 extremos, entendeu? Que muitas vezes acontece. E o que a gente tem que fazer é ter essa né? Deus me deu uma lição chegar a esse vez. consenso de, tipo, a gente profetizar e ser espiritual, cheio da glória de Deus, mas com conhecimento da palavra. O respaldo bíblico por trás. É as duas asas do avião, né? A palavra e o espírito. Tem que caminhar junto. Qual é a asa mais importante? A asa esquerda ou a direita? Sem uma carreteal, né? Sem uma, a outra não vai. Só que essa palavra, ela tem que ser espiritual e esse espírito tem que ser doutrinário. Tudo que eu faço no espírito tem que ter uma doutrina por trás. Com certeza. E tudo que eu estudo na Bíblia tem que ter uma unção por trás. Tem que ter um respaldo bíblico, né? Tem que ter um respaldo bíblico. As minhas manifestações espirituais têm respaldo bíblico. Mas o meu estudo e a minha doutrina bíblica também tem que ser ungida. Porque senão, que nem tu falou, senão eu vou me tornar um legalista que vou achar que o meu conhecimento gera transformação de vida. Não transforma ninguém, né? Não alcança o coração, né? Mas vale o cara pegar 2 minutos cheio do Espírito Santo do que 1000 sermãos sem Espírito Santo. Por isso que eu vejo que Deus, apesar de que o nome não seja necessário, a nomenclatura não seja necessária de estabelecer um nome antes do título de profetas, isso é o de menos na história, mas eu creio que o ministério dos profetas está sendo levantado nesses dias. O que é o ministério dos profetas? Não é o cara que vai... O serviço, né? Serviço profético, né? Não é o cara que vai profetizar para todo mundo na igreja, apesar de que possa acontecer, mas não é isso. É o cara que vai ensinar as pessoas a se mover, que vai doutrinar no espírito, entendeu? Então, não sei se tu já fez aqueles testes de dons ministeriais e tal. Todas as vezes que eu vou fazer esses testes, que tem alguns testes assim, os meus dons os meus profeta e mestre. Meu profeta e mestre, que é um profeta de ensino, porque eu entendo que esse é o meu principal chamado. Amo o ministério pastoral, estou nele e vou estar até quando Deus mandar. Evangelismo, já fiz evangelismo na cadeia, já fiz evangelismo nas ruas, já fiz evangelismo em todos os lugares. Amo o ministério evangelístico. Amo o ministério apostólico, tenho me movido um pouco no ministério apostólico como presidente do conselho de pastores na cidade, dando apoio aos pastores, mas a minha graça maior é fluir nisso.
é no profético através do ensino. No profético através do ensino. E graças a Deus, tem essa escola de profetas que eu quero até estimular. Você que entende que tem um dom profético, você que entende que tem um chamado para se mover nos dons e não tem esse conhecimento, entre em contato conosco. Vai ser esse ano ainda, no mês de setembro. Vai ser presencial aqui no sul do estado de Santa Catarina. E vai ser online também. Quero fazer online pelo Zoom, pelo menos um ano de mentoria. E como eu comentei com o pastor Rafa, só que eu só vou aceitar alunos que estão servindo na igreja local. E com a bênção do pastor. Não, senão não tem como. Porque senão vai ser muita gente que vai querer usar os ensinos para se autopromover. Não. Tudo que Deus vai dar para você é para servir a igreja. Claro. Na verdade, a gente fala do nosso propósito. O nosso propósito é o propósito da mão. Só pode ser mão se está dentro do corpo. Então não existe o meu propósito. Existe o propósito de Cristo com a igreja. A gente está incluído isso, dentro a gente do está propósito. dentro, né? A gente está incluído dentro de um propósito maior, né? Isso. Pastor Beto. E, pastor, não sei se vou dar tempo ainda de a gente falar mais dos dons, né? Mas vamos marcar outro podcast para falar só de dom. Eu já fiz em algumas igrejas e tenho feito e tem sido uma bênção. Um dia a gente tem passado, fizemos em Arroio do Silva, fizemos em Morro Grande, fizemos em Caxias do Sul. Algumas cidades que eu tenho feito aí é um seminário de dons, é um sábado à tarde para a noite. A gente termina a noite fazendo a transferência de dons que Paulo falou, né? Que dons também são transferidos e é uma benção. Então não sei se eu já gravei algum deles, mas onde a gente tem passado, a gente tem feito, é uma benção. Claro, e aí um seminário com 6 horas de estudo, né? Bastante tempo, bastante. Vamos falar um pouco também do Encontro com Deus, que vai ser agora em julho. Em julho, tá? Tipo assim, meu testemunho do Encontro com Deus eu fiz no ano de 2000. Eu me converti em 99 e em 2000 eu tava passando pelo primeiro Encontro com Deus que eu fiz, né? Uhum. Cara, foi sobrenatural pra mim. Tipo, eu e minha esposa até hoje a gente defende com unhas e dentes, né? O Encontro com Deus. Porque realmente é impactante, é transformador. Uhum. Se o cara tá meio desanimado, o cara vai dar uma renovada. Sim. Não é só pro novo convertido, né? Até pros mais antigos também, serve também. Sim. E eu digo assim que é muito bênção. Fala aí, pastor Beto. Eu, quando passei no encontro, já era pastor. E fui ministrado. Tremendo, né? Deus curou coisas em mim ali que eu nem pensava que era doente. Deus trouxe algumas... Cara, eu me lembro que passou uma barata assim na minha frente, assim, né? Aí o pai mata, eu disse, não, deixa baratinho. De tão mergulhado. Eu tava bem louco, assim, no Espírito Santo, assim. Então, o encontro tem gente que critica e tal, mas assim, se um culto de 2 horas já é bom, imagina um culto de 3 dias, né? E um culto que é consagrado, que é orado, que tem direção, né? Que tem uma revelação, é impactante, como falou. É impactante. É um retiro espiritual, chamado Encontro com Deus, muitas igrejas fazem, chamam de outros nomes, mas o fundamento que é um retiro de impacto, né? É um retiro de impacto. É um retiro de impacto que eu marca. Eu sempre digo, é pra marcar, cara. Então nós vamos fazer agora da nossa região aqui, que é 7, 8 e 9 de julho, né? Aqui em Araranguá. Se alguém está interessado, até de outros ministérios, outras denominações, nos procure, entre em contato aí com o Rafa. Sim, pode deixar até nos comentários ali o telefone. Isso, que a gente entra em contato e olha, que a gente tem testemunho do encontro. Temos que fazer vários podcasts só para dar os testemunhos. Não. Daí já vai... Daí, só de encontro com Deus, aí a gente já tem mais de 20 anos, né? Uhum. Ministrando encontro com Deus e libertação e cura e os milagres que Deus faz. É muita coisa. É muito material, né? É muito material. É muito material demais. E, pastor Beto, é tremendo, né? Esse teu testemunho aí me edificou. Teu testemunho aí realmente trouxe ensino para mim, pro meu coração. E acho que não dá mais tempo da gente falar mais de dons, né? Tô por ti. Eu tenho culto à noite só. Então vamos falar mais um pouquinho. Então, como é que tu enxerga, pastor Beto, como é que tu enxerga a subdivisão dos dons espirituais? Tá. Tipo, os dons de revelação, os dons de cura e os dons de palavra. Os dons, voz, os dons vocais, os dons de poder e os dons de revelação. Isso. Essa é a subdivisão, vamos dizer assim, ela é uma subdivisão mais teológica do que prática em si, né? Porque alguns dons se misturam ali, né? Com certeza, todos eles se complementam. O dom de profecia, ele está na linha dos dons vocais, mas é um dom de revelação também, junto com variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, os 9 dons espirituais,
né? Eu gosto de um pastor que fala que existem outros dons e tal, uma lista. Mas assim, eu quando eu dou meu seminário, eu separo as 3 listas, né? A lista de Romanos, capítulo 12, que são os dons da graça, ali os dons do Pai, que eu gosto de chamar, que são os dons de serviço na igreja, do diácono, do presidente, do ensinador. Os dons ministeriais, que é quem eu sou, né? Que é a característica que Deus deu à igreja, os apóstolos, os profetas, os pastores, evangelistas e mestres, que é de Efésios. E a lista de 1 Coríntios 12, que é dos 9 dons espirituais, que são as manifestações, né? Deus deu a cada uma manifestação segundo a vontade dele para o bem comum. E aí a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, dons de curar. E o que é esse dom de conhecimento? Então, na tua visão? A palavra da sabedoria é a palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria é uma inspiração do momento com uma palavra que resolve situações. Mas ela tem a ver com o futuro? A palavra da sabedoria, ela tem a ver com o momento, e pode encaminhar o futuro. Né? Eu costumo dizer, um exemplo de palavra de sabedoria na Bíblia é quando Jesus é confrontado pelos fariseus que vão atirar a pedra naquela mulher que foi pega em adultério, né? Que ele está ali no embate. Se ele dissesse sim, ele não seria chamado do Deus bom, né? Que perdoa. Se ele dissesse não, ele estaria contrariando a lei. E a Bíblia diz que Jesus, ele escreve na terra. Eu costumo dizer, Jesus está dizendo, Pai, me dá uma palavra. Me dá uma palavra de sabedoria. Então, aí houve uma manifestação de uma palavra de sabedoria ali. Jesus disse, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, uma palavra de sabedoria é quando resolve um problema com uma palavra. É quando Deus dá uma direção. Mas da onde eu tirei isso? Da onde veio essa revelação, essa direção? É uma palavra de sabedoria. A palavra do conhecimento já é uma revelação de algo do passado ou do presente. Aí a palavra da sabedoria é para resolver um problema. A palavra do conhecimento é para descobrir o problema. Então a palavra do conhecimento vai saber qual é a dor da pessoa, qual é a enfermidade, o que ela está passando naquele momento. Qual foi a crise, o que aconteceu há tanto tempo e o que ela está passando ali naquele momento. É o que Jesus às vezes dizia, Jesus conhecendo os pensamentos. Então a palavra do conhecimento ela tem esse poder de revelar o que não teria como se saber se não fosse por uma revelação. Então eu já recebi palavras de conhecimento que a pessoa disse, mas como é que tu sabe? Assim, cara, eu não sei como eu vou te dizer que eu sei. Eu sei que Deus me disse. É uma coisa que acontece, né? Então Deus me deu uma vez uma palavra de conhecimento e para falar pro cara o que o cara estava pensando naquele exato momento. Tu acabou de pensar isso. Aconteceu comigo uma vez. Um culto também, eu estava pregando uma coisa e daqui a pouco Deus falou assim, não, para, veio aquela palavra de conhecimento na hora, fala isso para aquela pessoa lá. Sim. Eu parar a mensagem de falar uma coisa para uma pessoa só. E depois a pessoa me procurar no final do curso e falou assim, aquilo lá era para mim que tu falou. Para aquele exato momento, né? Para aquele exato momento. Então, só que eu tava orando 3 horas por dia, né? Que ela veio. Sim, né? Jejum direto, oração. O joelho tava lascado. Mas o bom é que tá disponível. Tá disponível. O bom é que tá disponível. O dom, outra coisa, o dom é irrevogável. Deus não tira. As pessoas que põem no lenço, como diz lá, né, o texto em Lucas, e que enterram na terra a dracma e o talento. Mas Deus não vai pegar de volta. Só naquele dia. Ele subiu, como diz Efésios, ele subiu às alturas e deixou dons aos homens. Então os dons estão aí. Só que aí é que entra, tu falou. É a nossa vida espiritual que acessa os dons. É a nossa busca que acessa os dons. Sim. É a nossa fome que acessa os dons. Mas eles estão aí. Jesus já deu. Sim, o nível espiritual que a gente se encontra, né? E estão disponíveis para a igreja. Eu digo assim, né? Na minha visão. Eu tô disponível para Deus, né? Estou disponível para Deus. Às vezes Deus já me usou com cura, já me usou com esse dom da ciência, até com sabedoria e tal, mas eu não digo que eu tenho um dom, entendeu? De curar, eu não tenho um dom da ciência. Esse dom ele é emprestado do Espírito Santo para aquele momento, eu acredito dessa maneira, entendeu? Sim. Num determinado momento específico, até que tem igreja que parece que te suga o dom. Sim. Tu que prega bastante deve entender isso que eu estou falando. Né? Tem igreja que tu vai... E aquela igreja, ela acaba atraindo um dom de ti. Deus acaba te usando num determinado momento para aquela congregação. Eu creio assim, como os dons estão em Cristo, qualquer cristão pode acessar os dons a qualquer momento pela vontade de Deus. Deus querendo, né? Sim, claro. Deus pode usar em qualquer momento. Mas eu também creio que Deus dá selos de dons. Né? Que são facilidades mais tranquilas, assim, tipo,
Uma coisa é o cara lá, de repente, tá no culto e recebe uma palavra profética e entrega pro irmão, mas passa 10 anos e nunca mais profetizou. Ele não vai dizer que tem o dom da profecia. Mas a outra coisa é alguém que anda em Deus e quase que é espontâneo. E acaba exercendo esse dom direto. É porque ele foi selado no dom, né? Daí, tipo, Deus colocou lá dentro, né? Que Paulo fala lá na igreja de Roma, eu quero ir a vocês liberar um dom para vocês. Quero encelar, né? Aquilo que Paulo falou para Timóteo, né? Você recebeu o dom com a imposição de mãos do presbitério. Então, eu creio que é um selado dom. E quando tu recebeu o selar do dom e tu anda em comunhão com o dom, e aí que vai aquilo que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti, que te foi concedido por imposição de mãos. A palavra ali, reavivar, é coloca fogo. Então, quem já recebeu o dom, o que tem que fazer? Tem que colocar fogo. Sim, mas esses dons, será que não são dons do ministério? Não, é dons do Espírito, né? Espírito? Do Espírito. Porque daí são 9, né? Então, que pode ser reativados quando tu busca aquilo. E aí entra naquilo que tu falou. Uma coisa que eu percebi, que quando eu faço culto de cura, o dom de cura flui. Quando eu vou em igrejas que amam a palavra profética flui. E o que eu já percebi no meu ministério? Às vezes eu estou lá na minha igreja, eu culto de terça-feira, dou exemplo lá, que eu conheço a vida de todos os irmãos. Quando vem um visitante, o dom profético flui, porque, né, alguém que está precisando. Mas quando eu vou numa igreja que eu não conheço quase ninguém, o dom profético flui muito mais. E aí eu me perguntava, por que eu profetizo mais fora do que em casa? Claro, porque lá eu conheço a vida dos irmãos. Lá eu sei que eles estão passando. Não faz sentido, né? E às vezes se eu falar alguma coisa para eles nem tem fome da profecia, porque eles já sabem que eu sei. Mas quando eu vou em outro lugar que eles sabem que eu não conheço a vida deles, aquilo flui, né? Flui. Então tem que ser buscado, tem que ter fome das coisas de Deus, Tem que desejar, né? E é poderoso, né, Rafa? É poderoso. É poderoso. Tu vê os testemunhos das manifestações, né? Sei. E os dons de milagres e de curas? Então, pela graça de Deus... E o de fé, né? Porque tá ali, meio então que... tem que andar junto, né? Desde o ano passado, eu tenho feito uma cruzada de curas e milagres por mês. Uma palavra que Deus nos deu e Deus tem feito tantos milagres, até estimulo os irmãos aí a acompanhar ali no nosso Instagram. Temos colocado alguns testemunhos de onde tem ido milagres, surdos ouvindo, câncer desaparecendo, milagres assim que a medicina falou que não tinha mais jeito acontecendo, ossos sendo colados e muitos milagres para a glória de Deus. E aí entre esses dois dons, os dons de cura, eu entendo que são habilidades específicas para curar coisas específicas ou de maneiras específicas, né? Então, eu não gosto, nem falou, eu não gosto de dizer que tem o dom, mas assim, o dom de cura sobre orar por pessoas com desvio na coluna, sobre escoliose comigo, é quase 95 a 98% das vezes que a gente ora por alguém é curado. Então, flui aquilo, né? Sim. Dom de milagre já é quando algo que já não tem mais cura. É algo que a medicina diz, não, isso aí não tem jeito. Então, dom de cura ou é algo específico ou de uma maneira específica, algum tipo de oração, algum tipo de mover ou sobre alguma coisa. E o dom de milagre é uma manifestação para fazer o que já não tem mais jeito. Aquilo que a medicina diz assim, não, isso aqui ou vai depender de remédio ou não tem mais jeito. E quando a gente vê o dom de milagre se manifestando, é poderoso, né? A gente fica abismado, né? Esses dias um pastor estava lembrando que no encontro com Deus, uma senhora, ela tinha uma perna, acho que uns 10 centímetros quase maior que a outra, e eu coloquei ela sentada e eu orei para a perna crescer, e quando eu orei para a perna crescer, deu estralo assim, deu para ouvir o estralo do osso dela no quadril, e a perna começou a crescer e ficou perfeita, uma perna com a outra. E aí ela começou a correr, ela era manca, começou a correr, e aí o ambiente veio abaixo. Eu tava lá. Né? Tu tava, né? Eu tava. Tremendo. Então isso é um milagre, porque a medicina diz que não tem como fazer. O osso não cresce, né? Depois de adulto. Então isso é o dom de milagres. E aí entra o dom da fé. O dom da fé é uma capacidade de crer. Eu acho que o dom da fé é maluco, cara. Eu tenho testemunho de uma maneira... Porque não é a fé natural, né? Existe não é a fé natural. É uma fé tanto que pro sobrenatural, né? Quando o dom da fé... Que remove montanhas, né, pastor? Quando o dom da fé se manifesta, depois que a unção... Porque o dom vem com a unção, né? O dom vem junto com uma força para fazer, uma coragem, né? A unção vamos chamar de coragem aqui, né? Quando a unção vai embora, tu me por que eu falei aquilo? Eu me lembro até hoje de uma vez que estava uma mulher... grávida de 8 meses, que o bebê estava com... Era um bebê alencéfalo, ou seja, ele ia nascer para morrer, porque não tinha cérebro. E na visita ela estava ali e
De repente eu falei assim, ó, eu vou orar por ti, o bebê vai nascer perfeito. Mas não fui eu. Foi o dom da fé, porque quando... Meu Deus. E aí eu botei a mão na barriga dela e orei por ela. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, por que eu prometi aquilo? Tipo, por que eu fui falar aquilo? Porque aí eu entendi que não fui eu, foi uma manifestação do dom da fé. Porque eu tinha uma coragem de orar por ela, Rafael. Eu orei crendo que Deus estava dando um céu pra criança. E aí, não me lembro exatamente quantos meses, acho que uns 5, 6 meses depois, ela aparece na igreja, com a bebezinha no colo pra apresentar, perfeita. Aleluia. Deus deu um cérebro pra poderoso, criança, né? entendeu? Deus é poderoso. Mas é o dom da fé, porque se fosse eu orar na minha fé, eu não falaria a pra fé ela. é aquela coisa, é ver o que ninguém tá vendo. Né? Então, foi uma fé emprestada para aquele momento, né? Não, com certeza. Eu acho que todo dom, ele, de certa maneira, ele é pro momento. Sim. É. Eu não acredito na manipulação do dom. Eu digo assim, que tem muitos que manipulam, querem manipular o dom no dia, no local e na hora certa. Eu acho que não. Acho que o dom ele pode ser manifestado aqui e agora. O dom, onde menos tu espera, ele pode ser exercido. Né? Sim, quando Deus na quer. Naturalidade, né? Eu creio que é quando Deus quer, obviamente, mas quando a gente provoca Deus. Ah, não, através da oração e da fé, né? Isso, através da oração e da fé. Mas não no sentido de chegar lá e dizer, ó, eu vou no hospital e vou curar todos porque eu tenho dom de cura. Não. Porque às vezes tem pessoas ali que não vão ser curadas por diversas maneiras. Aí teríamos que entrar em outras coisas. Por que Deus não cura alguns, né? Aí temos que entrar numa questão teológica. A gente fala isso nas cruzadas de cura também, tal. Mas é ruim prometer dom. Porque o dom é uma manifestação do Espírito, né? Do Espírito, né? Espírito. A gente pode dizer assim, ó, a gente tem se movido e a gente crê que Deus vai se mover. Claro, não. Tudo é um despertar da fé, né? Da pessoa. A pessoa crê, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é que quando a gente provoca o Espírito, ele não precisa ficar quieto. Então, por que eu gosto de fazer cruzada de cura? Porque as pessoas vão para receber cura, eu já vou para orar por cura. Porque eu creio também da seguinte maneira, que o cara dá o primeiro passo. É a fé, né? É a fé, né? Entendeu? Muitas vezes a pessoa fica retraída. E quando já é específico para aquilo... Então, porque senão não tem fé, né, cara? Se eu for lá, tipo... Se eu já sei, tipo assim, que... Se eu manipulo, não precisa de coragem, né? É, uma coisa que tu tem que ter aquela coragem, tu tem que ter aquela ousadia no espírito para poder fazer isso, né? Sim, essa unção, né? É, só que é uma questão também o seguinte, tudo já foi conquistado na cruz. É uma questão de fé mesmo. Por isso que é importante ter uma boa teologia nos teus dons, porque quando tu tem uma boa teologia, tu nunca vai atrair a glória para ti. É, isso é importante. Tu vai entender a graça. Né? Tu vai atribuir a Cristo e a obra do Calvário. Então tu não vai dizer eu fiz, eu sou, eu consigo. É que tem muitos que vão reivindicar isso para si mesmo, né? Para ser exaltado a si mesmo, né? Então, onde que entra aquele versículo lá que muitos expulsaram demônio, curaram os enfermos e foram pro inferno, né? Porque não conhecia, e afasta-te de mim, maldito, que eu nem te conheço. Não tinha aquela vida com Deus. Não tinha, não sabia. Não dando a glória para Deus. Porque uma coisa eu sei, né, cara? O pai não reparte a glória dele com ninguém, né? Isso aí. E nós estamos falando dos dons, incentivando os irmãos a buscar os dons. Mas ao mesmo tempo entender que quem muito é dado, muito é exigido. Tem que ter o temor, né? Tem que crescer em temor, tem que crescer em santidade, tem que crescer em igreja. Porque as pessoas pensam, eu vou ter mais dons para ficar melhor que... Não, tu vai ter que ser mais servo da igreja. Tu falou uma coisa agora, tipo, tem que crescer em santidade. Eu já vi gente pessoas sendo usadas no dom que não tem uma vida reta. Sim, muitos. Muitos são usados no dom e não tem uma vida reta. Aí onde entra aquela palavra ali. Os falsos profetas. Onde eu acabei de falar. Porque esse texto de Mateus 7, onde tu citou ali, o contexto dele é o falso profeta. Falso profeta... Eles vão usar o nome de Deus, né? Teríamos que ter bastante tempo. Vai ser uma das aulas que eu vou dar na Escola de Profetas, anunciando mais uma vez a Escola de Profetas esse ano. Uma das aulas é sobre o falso profeta. O falso profeta é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o falso profeta é quem errava a profecia. No Novo Testamento é quem fala sem o coração correto. Não tem a ver com a boca, porque as profecias do Novo Testamento devem ser julgadas. No Antigo Testamento não podia julgar. Acontecia ou não. No Novo Testamento Deus falou, julguem as profecias. Ou seja, tem a ver com o crivo da igreja. Então o falso profeta não é apenas o que não aconteceu. É aquele que o coração está desviado de Deus. O coração faz para a glória dele. Né? É o que faz a querendo atrair. É o que Jesus disse, quando tu orar, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Por quê? Porque o galardão deles já receberam, elogio.
entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ou seja, fazer a coisa certa com o coração certo. Coração certo. Então, nesses dias, Deus quer ungir, Rafa. Deus quer ungir a gente com dons, mas Deus quer nos atrair para Ele acima de tudo. Deus quer usar as nossas mãos, mas Deus quer atrair o nosso coração. Antes das mãos, Deus quer o nosso coração, para fazer da gente homens de Deus, com o qual Ele possa usar as nossas mãos. O remanescente ele sempre vai ter, né, pastor? Mas eu vejo assim um cenário hoje de incredulidade. Eu não quero ser pessimista, né? Mas o cenário que eu vejo de maneira ampla, de maneira macro, é um cenário de incredulidade. Até porque é promovido até pela própria internet, né? Uhum. Pela própria... Porque onde que eu vejo que entramos naquele assunto de antes, né? Muitos têm debochado dos dons, né? Uhum. Têm menosprezado os dons, né? E isso aí, cara, acaba extinguindo o Espírito Santo, né? Não entristeçais o Espírito Santo, né? Que tá lá em Colossenses. Ou Tessalonicenses. Não entristeçais, né? Isso. Não apagueis o Espírito, Não apagueis o Espírito, né? E não desprezais as profecias. E não desprezais as profecias. É tudo junto ali. Tudo junto. Então, aí é que eu entendo, Rafa, o meu chamado para esses dias. Né? Porque não é porque algo está dando errado... Para despertar a noiva. Isso, não é porque algo está dando errado que vamos abandonar. Que nós vamos parar, né? Não, vamos fazer certo. Vamos curar a igreja. Não. Nós somos pentecostal. Em vez de jogar o vestido da noiva fora, vamos limpar o vestido. Vamos dizer assim, nós somos pentecostal. Ninguém mais profetiza aqui porque teve um que profetizou besteira. Não, vamos ensinar a profetizar. Certo. Ninguém vai mais fazer aqui atos espirituais porque teve alguém que fez besteira. Não. Vamos ensinar, vamos botar a Bíblia nesse negócio aí. Não vamos deixar de pregar, né? A palavra como ela é. Lógico. Porque meia dúzia de pessoas estão dizendo que não pode. Paulo não jogou os coríntios fora. Ele doutrinou, ele ensinou. Claro, ensinou, organizou a igreja. Organizou a igreja. Então, eu creio que esse é um dos meus chamados para esses dias. Organizar a igreja nos dons do Espírito, a serem pessoas espirituais. Né? Eu sempre fui conhecido como um avivalista, chamado nas igrejas para avivar as igrejas, mas Deus tem me dito que eu por muito tempo eu fui chamado para avivar as outras igrejas, mas agora eu estou sendo chamado para avivar os crentes, para avivarem as suas igrejas. Não só para lá levar a oração e todo mundo ser cheio, mas para despertar os irmãos que estão lá, para eles serem a faísca lá dentro, né? Bem. Serem as tochas lá dentro. Então tá, irmãos, o papo tá gostoso, né? Aleluia! Não esquece aí de dar o teu like, de compartilhar esse vídeo, né? Edificados na rocha, porque a rocha é Jesus, Jesus, né? É a nossa rocha. Hoje o pastor Beto estava aqui de uniforme, né? De preto. Fica bonito aqui no vídeo. Glória a Deus. Emagrece, preto emagrece. Esse papo tá muito, muito benção mesmo. Irmãos, pega esse podcast, escuta 2, 3, 4, 5 vezes, né? Uhum. Porque realmente tem ensinos valiosos aqui nessa conversa que a gente teve. Né? E eu quero deixar, então, pro pastor Beto aqui dar as considerações finais. Que nesses dias o Senhor faça crescer no teu coração a fome por Ele. Que você seja renovado no Espírito. Que o amor, a presença, a doce presença do Espírito Santo volte ao teu coração. Que você volte a olhar para Ele e busque Deus. Ele está perto daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o teu coração. Então que esse podcast, que essas palavras, elas criem fome e sede no teu espírito para você buscar e ser intenso no Senhor e ver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram. Amém. Como é que é? Roberto Dielo com 2 L's. Roberto Dielo com 2 L's. O meu é Rafael _Melo Rocha. Tá? Se quiser convidar o pastor Beto para pregar, vai estar ali nas redes sociais. Nós vamos fala com a gente no Instagram. Nós vamos colocar aqui no rodapé aqui no Instagram e fique à vontade para estar chamando o pastor Beto para estar ministrando na sua igreja, trazer essa escola profética em qualquer lugar do Brasil aí. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz de Deus. E muito obrigado você que está assistindo aí. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.